Legal? A gente fez um formulário em que o usuário coloca o usuário e a senha, o e-mail e a senha. A gente bate no banco, verifica se é válido e devolve uma mensagem para ele. Legal. Mas se ele clica em adiciona produto e ele digita os dados, ele cadastra. E eu só quero que usuários logados possam cadastrar dados. Então o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que cuidar disso com carinho. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é verificar se o usuário está logado antes de cadastrar, antes de mostrar esse formulário. Vamos fazer isso? Então o que eu faço? Eu vou lá no nosso código, onde a gente mostra o nosso formulário, que é o produto formulário, e aqui em cima, lá em cima mesmo, eu vou pôr um if. If o usuário não está setado, isso é, se não está setado qual cookie? O cookie que se chama usuário logado. Se esse cookie não está setado, pode parar por aí. Volta para a página principal e fala para ele que teve um problema de segurança. Falha de segurança igual a true. Manda uma falha de segurança. Morre. Lembra de parar por aqui. Vamos lá no nosso index PHP fazer uma coisa que a gente já fez 2 vezes. Eu vou mostrar mais uma vez. Então, quer dizer, está ficando um código bem repetitivo. Daqui a pouco a gente vai ter que refatorar para melhorar esse código. Então, eu vou verificar se a variável falha de segurança existe e ela é true. Então, eu vou mostrar uma mensagem. Que mensagem que eu vou mostrar? Você não tem acesso a essa funcionalidade. Perfeito. Vamos testar? Eu vou vir aqui na minha loja, eu estou deslogado. Clico em adiciona produto, você não tem acesso a essa funcionalidade. Maravilha, está funcionando. Está tudo bom? Ainda não. Olha só o que eu consigo fazer. Isso daqui só protegeu o meu formulário. Certo? Eu não consigo acessar o formulário. Mas o que alguém maldoso pode fazer? Alguém pode pegar e criar um formulário. Ele cria um formulário assim, HTML, form action igual ao seu servidor. Então, o seu servidor, no meu caso é esse, /loja, adiciona produto.php, método igual a post. Então, o cara pode, na casa dele, criar esse formulário. Ele cria um formulário, coloca os campos que ele quer e coloca o botão de enviar, submit. Ele cria essa página, salva no HD dele, abre a página, preenche os dados e envia. Para onde que ele vai fazer o post? Ele vai fazer o post para o nosso adiciona produto. E o nosso adiciona produto vai adicionar. Quer dizer, tem uma falha de segurança. Se o cara acessar o adiciona produto, eu não estou verificando se ele está logado ou não. Então eu tenho que verificar se ele está logado tanto no formulário quanto quando eu executo a lógica. E é muito importante tomar esse cuidado. Não esquecer de proteger a lógica. Primeiro de tudo, a gente protege a lógica. Se você tentar acessar essa lógica de qualquer maneira, seja por outro browser, seja porque ele abriu a janela e salvou ela na máquina dele, porque ele está fazendo telnet, acessando o protocolo HTTP na unha, não me importa. Seja como for, a gente tem que proteger. Então a gente protege o adiciona produto. Aí sim, se ele acessar o formulário ou acessar o adiciona produto, a gente se garante, a gente está protegido. Beleza? Então agora sim, a gente está protegido do nosso ataque de ele tentar acessar diretamente o adiciona produto. Só que é claro, ficou um copy-paste aqui, meio feinho. Vamos tentar extrair esse código? Vou extrair uma função. A função vai chamar verifica usuário. O que o verifica usuário vai fazer? Vai fazer esse nosso if. Verificar se o usuário está logado ou não. Então tudo que eu tenho que fazer agora é chamar o verifica usuário. Maravilha. Só que esse verifica usuário eu vou jogar em algum lugar. Vou jogar numa lógica, porque é lógica, de usuário. Lógica, usuário, PHP. Vou criar o arquivo chamado lógica, usuário, PHP. E esse arquivo só tem lógica. Então o PHP ele vai ter a função de verificar se o usuário está logado ou não. Beleza, então esse aqui é o verifica usuário, que eu estou verificando no adiciona. No formulário também eu tenho que fazer isso. Então no formulário, mesma coisa. Não precisei mais dar copy-paste, não estou com aquela função, todo aquele código da função copiado nos 2 lugares. Está extraído bonitinho dentro dessa nossa lógica. Legal, o que faltou aqui foi colocar o ponto e vírgula. E agora eu posso testar. Eu entro aqui no adiciona produto, você não tem acesso a essa funcionalidade.
Então o que a gente fez foi, a gente extraiu aquele código feioso para dentro da função verifica usuário e jogou numa lógica de usuário. Toda a nossa lógica que acessa o usuário está aqui dentro da lógica usuário. Legal, então agora a gente está verificando, protegendo tanto o formulário quanto a nossa lógica. Legal, o próximo passo é eu extrair mais lógica. Afinal, se toda lógica que lida com o usuário deveria estar aqui dentro do lógica usuário, tem vários lugares que eu verifico quem é o usuário logado. Ou, o usuário está logado? Eu pergunto. Então, quer dizer, esses lugares, como por exemplo no index.php, aqui quando eu falo, o usuário está logado? Sim ou não? Eu estou acessando o cookie diretamente. Parece meio zoado, porque se de repente eu mudar o nome desse cookie, zoa tudo, eu tenho que alterar meu sistema inteiro. Então, todo o controle de usuário logado eu vou jogar dentro da lógica de usuário. Então, aqui, por exemplo, o usuário está logado? Então, usuário logado, eu quero saber se ele está. O usuário está logado? Eu pergunto. Se o usuário está logado, você está logado. Se não, não. Então vamos criar essa função, o usuário está logado? Como é que eu faço? Vou lá no lógico usuário e defino uma função. O usuário está logado. O que essa função retorna? O código que estava lá antes, se essa variável está setada. Esse é o código do usuário está logado. Repara que o verifica usuário, ele faz isso também. Então aqui é só verificar se ele não está logado. Então eu já passo a usar a lógica dentro da própria lógica, que faz muito mais sentido. Que mais? Dentro do index, Dentro do index eu ainda acesso o usuário logado. Aqui eu pego o usuário logado. Então eu vou extrair isso também. Usuário logado. Esse é o usuário logado. Então eu vou lá na minha lógica, function usuário logado. E aí, nesse caso, eu retorno isso daqui. Legal, então estou devolvendo se o usuário está logado ou não, estou verificando se ele está logado, e aí redirecionando, e estou devolvendo o usuário logado. O nosso index.php não acessa mais a variável cookie, mas ainda tem um único instante em que eu acesso o cookie, não para leitura, mas sim para escrita. Quando que acontece isso? Quando eu me logo. Quando eu faço login PHP, eu chamo o método setCookie, que não é cookie maiúsculo, é setCookie, a função que adiciona o cookie. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar também loga usuário e vou passar o usuário e-mail. Vou passar o e-mail do usuário. O que eu faço agora? Lá no lógica usuário, eu tenho que definir a função loga usuário que recebe o e-mail. O que ele faz? SetCookie e usa o e-mail. Legal, logo usuário. Faltou só agora no login PHP eu incluir o lógica usuário PHP. E também no index PHP. O index PHP também acessa a parte de login, de cookie, etc. Então aqui dentro eu também vou incluir o lógica usuário PHP. Vamos testar tudo isso? Então a gente vem aqui na nossa home e tenta se logar. Então, a gente vem aqui na nossa home e tenta acionar o adiciona produto. Você não tem acesso. Vou tentar me logar. Eu me logo errado. Beleza. E agora eu me logo certinho. Ele mostra que eu estou logado e o adiciona produto funciona redondo. Legal. Então, está funcionando o meu sistema de login. Mas eu ainda tenho um probleminha. O cookie armazena o usuário logado no cliente. Eu posso confiar no cliente? É o que a gente vai ver nos próximos capítulos. Agora, vamos para os exercícios.